Boa noite a todos vocês que estão conectados aqui na página Cristãos Emocionalmente Saudáveis. Nós estamos dando início agora à nossa terceira live da semana. Quando a gente fala de saúde mental, a saúde emocional, gente, ela é o bem-estar psicológico em geral de uma pessoa. E isso inclui algumas coisas. Quando a gente fala de saúde emocional, nós estamos falando a forma de sentir em relação a si mesmo, a qualidade das nossas relações, a capacidade de controlar os sentimentos e enfrentar dificuldades. Se eu tivesse que definir para você, de maneira simples, o que é saúde mental, saúde emocional, está ligado a isso, está ligado ao bem-estar psicológico de maneira geral. E isso está intimamente ligado à sua forma de sentir em relação a si mesmo, pensar e sentir, a qualidade das relações que você tem, relação na sua casa, relação no seu trabalho, relação com as pessoas que você conhece há muito tempo ou acaba de conhecer, as relações interpessoais, a relação com o seu passado, a relação com o seu presente, com o seu futuro, a capacidade de controlar, de administrar os sentimentos, e também está ligado à saúde emocional, a capacidade, a habilidade de enfrentar dificuldades. Porque, gente, na vida nós vamos enfrentar muitas dificuldades. E por que é importante você investir na sua saúde emocional, aprender mais sobre isso? Porque a gente vive numa cultura de apagar incêndio, e às vezes as pessoas só vão agir depois que os problemas estão instalados. E isso acontece na vida de muita gente, tanto na saúde física quanto na saúde mental. Para pensar comigo uma coisa. Você sabia que... Aliás, eu vou, antes de fazer a afirmação, perguntar para quem está conectado. O que você considera que foi fundamental para nos últimos 50, 60 anos, né, vamos colocar um pouco maior, nos últimos 80 anos, acontecer uma decolagem no tempo de vida das pessoas, na estimativa de vida? Vamos lá, eu queria que alguém comentasse aqui para mim, para eu continuar. Fala para mim, por favor. Eu queria saber qual a sua opinião sobre isso. Não só opinião, é um dado científico. Mas qual foi uma das grandes questões cruciais para que nos últimos 80 anos a estimativa de vida, ou seja, o tempo médio de vida de uma pessoa, tivesse uma decolagem enorme? O que você acha? Fala para mim. A Veridiana colocou a descoberta do antibiótico e os avanços da medicina. Muito bem, Veridiana. Muito bem. Veridiana atua na área, né, Veridiana? É um campo de atuação sua. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente pensa nas várias questões que envolvem por que há 80 anos a estimativa de vida das pessoas era tão pequena, as pessoas morriam tão jovem, e hoje o ser humano está vivendo mais. Uma das coisas, né, está ligada a isso que a Veridiana colocou, a descoberta do antibiótico, avanços na medicina, e um desses avanços aqui, inseridos na resposta da Veridiana, está ligado às vacinas. Não é verdade, Veri? A descoberta, né, o desenvolvimento das vacinas foi fundamental. Aqui colocaram, né, a Ana que tinha hábitos saudáveis, mudança no estilo de vida, mudança de hábitos, qualidade de vida, tudo isso é verdade. Tudo isso também contribui mesmo para a longevidade das pessoas, né? Mas uma das coisas, gente, que contribuiu muito para que a vida, a estimativa de vida aumentasse, foram o desenvolvimento de vacinas, além da questão da descoberta dos antibióticos, né, e dos avanços da medicina. Um desses avanços está ligado ao desenvolvimento de vacinas. Hoje, você e eu estamos unânimes orando, não é verdade? Eu acredito que é um alvo de oração seu diário, para que Deus ilumine os cientistas, para que Deus ilumine as pessoas que estão pesquisando, buscando como tanto tratar, curar, né, a pessoa que está adoecida pelo coronavírus, mas nós estamos também desesperados, né, no bom sentido, assim, desesperados no sentido de empenhados, né, pesquisadores empenhados em poder construir vacina. Por quê? Por que aumentou a longevidade? Saca isso, porque vacina é prevenção. Então, desenvolveram, sim, remédios para combater. Que bom, graças a Deus pelos remédios que combatem. Mas desenvolveram muitas vacinas, e você aí é vacinado constantemente, eu também, porque as vacinas foram um dos principais instrumentos
para ajudar com que as pessoas aumentassem sua longevidade. Por quê? Porque atuou na prevenção. Saca isso. Se você investir na sua vida, não apenas apagando incêndios que acontecem no seu casamento, incêndios que acontecem em alguma área da sua vida, mas se você decidir falar, eu vou ser uma pessoa preventiva, eu quero investir na minha saúde emocional, eu quero cuidar melhor do meu emocional, porque eu não quero só apagar incêndios que acontecem na minha vida, quando os sofrimentos vêm, quando as adversidades vêm. Eu quero ser uma pessoa também que se previne. Assim como as vacinas previnem a morte de muitas pessoas, você sabia que uma mente saudável, conhecimento sobre saúde mental e emocional, conhecimento sobre gerenciamento dos pensamentos, conhecimento, informação sobre saúde mental, pode te prevenir de doenças mentais no futuro? Pode te prevenir de depressão, de transtornos de ansiedade no futuro? O meu objetivo é que essas reflexões possam ser sementes como uma vacina na sua vida e você viva um estilo de vida saudável e preventivo na sua saúde mental. Talvez as reflexões que a gente tem feito, né, elas estão contribuindo para ser uma estratégia curativa, reflexiva, para você melhorar, tratar, consertar áreas que estão machucadas. Mas meu objetivo também é que você use as informações que estão sendo semeadas aqui e que vão ser semeadas no canal do YouTube, né? Lá já tem 3, eu postei 5 vídeos, na verdade, lá, você pode depois ver, mas o meu objetivo é que você se relacione com a vida, se relacione com Deus, se relacione com a vida de maneira também preventiva. Não vamos ser pessoas que só ficam apagando incêndio, meus irmãos. Nós precisamos ser mais preventivos na nossa vida, na nossa saúde mental. Amém? E o que vai ser fundamental para você ser um cristão emocionalmente saudável? Informação. Quanto mais informação, conhecimento e prática do conhecimento, mais saudável emocionalmente você pode se tornar. Não é verdade? Então é importante que você capte essa ideia. Bom, eu falei com vocês já até o momento sobre a importância de entender que os pensamentos, uma saúde emocional, está intimamente ligado em compreender que os pensamentos influenciam o nosso humor, o nosso emocional e o nosso comportamento. Então, nós refletimos no primeiro live a importância que você precisa de desligar o piloto automático e começar a tomar maior cuidado sobre o que você pensa. Esse é um assunto que eu poderia esmiuçar horas com você, mas meu objetivo é só fazer considerações iniciais. Ontem, nós falamos que para ter saúde emocional, a sua mente precisa ter uma boa relação com o seu passado. Eu queria saber, você fez o exercício? Você fez uma lista, que seja bem-vindo aí aos que chegaram aí agora há pouco, que legal, tô vendo aqui Bruno, pastora Thaís, o Pedrão, o Robson, a Lívia, que joia. Eu encorajei vocês a fazer uma lista para identificar pontos do passado que ainda atrapalhavam o seu presente. E agora a gente vai falar sobre um outro ponto de saúde emocional. Cristãos emocionalmente saudáveis têm a compreensão de que nós precisamos ter uma boa relação mental com o nosso presente. Gente, parece óbvio o que eu vou dizer, mas não é tão óbvio porque as pessoas estão sofrendo. Nós vivemos num mundo caracterizado por uma aceleração. Você há de concordar comigo que a vida está bem agitada. A quarentena, uma das coisas que desconfortou muitas pessoas é que de uma vida tão acelerada, né, elas se desestabilizaram muitas vezes porque teve que parar. A quarentena foi um chamado para parar. Nós estamos sendo chamados a mensagem para parar, para isolamento social, para diminuição dos ritmos das conexões, etc. Mas uma das coisas que as pesquisas em saúde mental têm mostrado é que os níveis de aceleração da mente humana estão assustadores. As pessoas estão muito aceleradas, as pessoas estão muito ansiosas. E como consequência disso, como consequência dessa aceleração, como consequência desse excesso de ansiedade, o que tem acontecido? As pessoas estão desencadeando, Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado. Acredito que alguém já ouviu, porque todas as vezes que ele
vai dar uma palestra, ele considera muito importante alertar sobre isso, e ele geralmente comenta, faz algumas considerações sobre o SPA, sobre Síndrome de Pensamento Acelerado. Eu quero refletir um pouco com você que, para que você seja uma pessoa emocionalmente saudável, você precisa, sim, ter uma boa relação com o seu passado, a sua mente precisa ter um passado bem resolvido, precisa ser elaborado, ressignificado, mas você precisa ter uma boa relação com o seu hoje. Gente, existem estudos hoje em dia, um estudo que você pode pesquisar mais sobre ele depois, a gente vai falar um pouco sobre ele, que é a prática da atenção plena, chamada também de mindfulness, que nada mais é do que chamar a mente para uma atenção plena no agora, né? Então, nós precisamos desenvolver a habilidade de desfrutar do agora na maior plenitude possível. Você vai fazer um exercício comigo aí agora. Se você tiver a liberdade, eu queria que você pudesse se aquietar nesse momento, e se você puder fechar os seus olhos, eu queria que você fechasse, que você só me escutasse, e eu queria que você começasse nessa hora somente a respirar. Você vai fazer esse movimento. Comece a respirar e somente se preocupar em respirar. Comece a prestar atenção na sua respiração. E você vai se concentrar apenas na prática da respiração. Você não vai deixar a sua mente ficar pensando em mil e outras coisas. Chama a sua mente para o agora. E você vai só praticar respiração para poder relaxar e para poder chamar a sua mente para o agora. Só respira. Qual que é o meu objetivo aí? Que você vá se chamando, se concentrando para o agora. Gente, uma das coisas que atrapalha o presente, o hoje das pessoas, é a questão de uma mente acelerada. E a mente, geralmente, ela fica transitando entre passado e futuro. E a gente precisa assumir o gerenciamento disso hoje. E falar, a partir de agora, eu vou decidir viver o meu hoje, viver o meu presente, como o próprio nome diz, um presente de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 6, no versículo 34, ele fala, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus, ele disse que nós não devemos andar ansiosos com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. E Jesus diz assim, basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, basta a cada dia as suas próprias dificuldades, os desafios que você tem para enfrentar naquele dia. Agora, qual que é o problema das pessoas hoje? As pessoas estão vivendo a sua vida não plenamente no presente, mas o pensamento fica ou lá atrás ou na ansiedade do amanhã. E se a gente não desenvolve essa habilidade de viver o agora, a gente acaba sofrendo muito na vida. Então, eu quero encorajar você a ter uma postura mais saudável com relação ao seu hoje. A partir de hoje, você vai tomar uma decisão. Eu vou viver, pela graça de Deus, um dia de cada vez. Eu posso até ter momentos de planejamento do futuro, e eu posso até separar alguns momentos para fazer reflexões do meu passado. Mas eu decido hoje, pela graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou aprender a viver um dia de cada vez. Eu terei, sim, boas expectativas com relação ao futuro, mas eu não vou me desestabilizar, porque eu quero viver o hoje de maneira saudável. O que acontece, gente? Nós temos vivido dias em que as pessoas ou vivem presas demais ao passado ou muito desesperadas quanto ao futuro. Por exemplo, nós estamos vivendo a pandemia hoje da Covid-19 e a gente vê as pessoas desesperadas. Hoje o foco da mente das pessoas elas estão vivendo um presente de maneira desesperada, muitas vezes preocupadas, seja na saúde ou na vida financeira,
preocupado com pessoas que ama, ou com pensamentos acelerados com relação ao futuro. O que vai ser? O que vai acontecer? E muitas vezes elas não conseguem enxergar que oportunidades o hoje me traz. E eu queria fazer essa pergunta para você. Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil na Terra. Nós estamos vivendo um tempo difícil no planeta, não é verdade? Mas as pessoas, elas estão muitas vezes deixando a sua mente entrar num nível de aceleração tão grande que elas não estão conseguindo viver esse presente, esse hoje com equilíbrio. Por quê? Ou o pensamento fica ligado lá atrás, como a vida estava antes melhor, como as coisas estavam melhor, como que eu queria que voltasse como estava antes, ou estão desesperados, meu Deus, se eu ficar doente, se meu filho ficar doente, se minha mãe ficar doente, se meu pai ficar doente, se alguém que eu amo ficar doente, morrer de Covid, as pessoas estão aceleradas, como é que vai ser se eu perder o emprego, e se eu não conseguir me posicionar no trabalho, se eu passar fome, se eu for despejado? Então, é um momento em que a mente das pessoas se encontra em estado de alerta, e elas estão com um pensamento muito acelerado lá na frente, ou pensamentos remoendo o passado, e não estão desfrutando do presente como um presente de Deus, ainda que o presente seja de crise. Ainda que o seu presente seja de crise. Entenda isso, o seu presente é um presente que Deus te deu. O hoje é um presente, o dia que se chama hoje é um presente de Deus para você e para mim. E nós podemos viver o hoje como um presente. É uma decisão pessoal, diária que você pode tomar e falar, eu escolho viver esse dia, viver o meu hoje com plenitude. Gente, são 10h59. O dia ainda não acabou. Você pode escolher fechar esse dia com chave de ouro, sabia? Você pode falar, esse é o dia que o Senhor fez, e eu vou me regozijar e me exultar nele. Esse é o dia que o Senhor fez. Quer saber? Eu escolho nutrir no meu coração a decisão de viver esse hoje como um presente de Deus. Tem muita gente vivendo hoje, mas a cabeça está lá no passado. Ou muita gente vivendo hoje com a cabeça lá no futuro. Então, nós precisamos chamar nossa mente para o agora, para o hoje. Tá certo? Cristãos emocionalmente saudáveis. Eles não vivem presos ao passado e nem desesperados quanto ao futuro. Vivem plenamente o presente e têm boas expectativas quanto ao futuro. Então, eu quero te encorajar a decidir a partir de hoje ser uma pessoa que desfruta o presente como um presente de Deus. E com o passado, Vitor? Do passado eu vou extrair lições. O passado vai ser pedagógico na sua vida. Só para extrair lições e crescimento pessoal. O futuro vai ser um lugar de esperança, expectativa, fé e o presente. O presente eu vou viver ele com expectativas saudáveis, com fé. Eu vou tomar as cautelas devidas, mas eu não vou me desestabilizar. Eu quero encorajar você a ser uma pessoa que chama sua mente para o presente. Cuidado, repito com você, entra isso no seu coração em nome de Jesus. Se a sua mente ficar remoendo o retrovisor do passado, você não vai conseguir viver um presente maravilhoso, abençoado, pleno. Se a sua mente ficar acelerada demais com o amanhã, você não vai conseguir vencer a ansiedade, vai ficar acelerado hoje. Então, o que eu tenho hoje? Isso é uma pergunta que você tem que fazer. O que eu tenho na minha mão hoje? Aonde eu posso focar os meus olhos? Eu quero que você para pensar comigo. Tá, nós estamos vivendo um tempo desafiador. Mas o que eu posso enxergar de oportunidade nessa crise? Lembra que eu disse que Mateus diz isso? Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia seu próprio mal. Então, fala para mim, onde seus pensamentos mais estão? Para pensar no seu dia de hoje. Você acha que seus pensamentos ele focou mais no presente, mais no passado ou mais no futuro? Você está vivendo esse presente com entusiasmo? Você está sentindo às vezes que o seu passado está afetando o seu presente de maneira positiva ou negativa? É muito importante que você decida desfrutar da bênção que se chama hoje, porque um cristão emocionalmente saudável, ele vive um dia de cada vez.
gente, algumas práticas que você pode cultivar que vai te ajudar a viver um dia de cada vez. Primeira coisa, eu te encorajaria a estabelecer rotinas saudáveis na sua vida. Quando você decide, por exemplo, você olha para o seu hoje com carinho, você vai planejar o seu hoje. Você vai olhar para esse hoje e vai falar, como vai ser esse dia? Não tem como a gente controlar tudo, viu, gente? Mas tem coisas que a gente pode controlar. Tem coisas que você não tem capacidade por si mesmo de controlar. Mas tem muitas coisas que você tem. Então você pode discernir o que eu sou capaz de controlar e o que não está. O que não está a minha alçada a controlar. Então, planejou o seu dia. Bom, eu vou encarar o meu hoje como um presente. Então, quando você dorme, quando você vai dormir, você ora antes de dormir, fala com Deus ali, agradecendo pelo dia. E aí você já consagra o dia seguinte. Quando você começa o dia, é importante que ao despertar, você já alimente pensamentos saudáveis sobre aquele dia. Então, você acordou, você já pensa, esse é o dia que o Senhor fez. O versículo bíblico diz isso, esse é o dia que o Senhor fez. Eu vou me regozijar, eu vou me alegrar nele. Primeiro pensamento, tem até uma música do Diante do Trono que canta isso, né? Que diz assim, que o primeiro pensamento pela manhã seja teu nome, né? Então, você pensar no nome de Jesus, você pensar, né, em Deus logo ao acordar, você pensar, trazer a memória, né, o que te dá esperança logo ao acordar, isso já vai fazer, já vai te programar para um dia saudável. E quando você encara aquele dia e falar, eu vou encarar esse dia, um dia de cada vez. Eu vou ter momentos, se eu preciso separar no meu dia momentos para refletir sobre coisas do passado, vai ter momento para refletir sobre isso. Mas eu não vou remoer o meu passado. Eu vou ter momentos para reflexão sobre o passado, se tem coisas que precisam ser digeridas, você vai fazer isso gradualmente, gradativamente. Né? Muitas vezes Deus vai, como eu te disse, usar para esse processo de superar coisas do passado, Deus vai usar pessoas na sua vida, Deus vai usar o seu pastor, Deus vai usar a sua liderança, Deus vai usar amigos maduros, Deus vai usar profissionais de saúde mental, né? Deus vai usar ferramentas para te ajudar. Mas você, com relação ao passado, você precisa separar momentos para isso, mas não ficar o dia todo nisso. Você vai se levantar da cama, mesmo que não esteja com vontade. Vai se levantar e vai programar o seu dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Como será o meu dia? Você vai listar os seus compromissos. Eu sempre recomendo para as pessoas fazer checklist do dia. E aí você, no seu hoje, chama sua mente para hoje pensando. Faz isso, logo de manhã. Eu recomendo, algumas pessoas perguntam para mim, né? Alguns pacientes às vezes perguntam, o que é melhor, fazer checklist de dia ou à noite? A minha resposta é, conheça-te a ti mesmo. Sabe por quê? Porque tem gente que quando faz checklist do dia, a pessoa, se ela fizer à noite, ela fica ansiosa. Se alguém se identifica com isso, me fala. Eu já vi gente que fala assim, eu perco sono quando eu faço a lista do meu dia seguinte. Quando eu programo o meu amanhã, às vezes eu fico ansioso e eu perco sono. Então tem gente que é mais saudável fazer o checklist do dia no período da manhã. Planeja basicamente o seu dia, porque é legal que seu final de noite seja bem suave. Você não leve pautas bombas para a cama. Antes de dormir, meu momento de refletir sobre o meu passado, coisas que eu preciso ser trabalhado, curado, que eu preciso falar com Deus, preciso tratar no meu coração, vai ser todo final de noite antes de dormir. Não faça isso. Se você ontem identificou que tem coisas do seu passado que ainda afetam o seu presente, né, ancorado na palavra de Deus que diz, esquecendo-me das coisas que para trás fiquem avançando para as que estão diante de mim, e você vai deixar o Senhor te ajudar a trabalhar esse passado, e como eu te disse, Deus vai usar muitas ferramentas para te ajudar, mas você vai separar momento para isso. Olha, tem um momento para eu pensar sobre as minhas demandas do passado, sobre as minhas dores, mas não é o tempo todo, porque senão não há mente que aguente. Tenha momentos para isso, mas a sua energia é focada no seu hoje, no seu agora, né? E aí você, como eu te disse, tem pessoas que ficam mais ansiosas em escrever, em fazer checklist à noite, porque ela fica ansiosa pensando no amanhã. Se você é assim, conheça-te a ti mesmo, você fala, não, para mim é melhor de manhã. Inicie o dia separando um momento para você fazer o seu checklist do dia, para você planejar
né? Eu recomendo as pessoas a ter agenda, porque a agenda nos ajuda bastante também a direcionar a nossa mente para o hoje, para as demandas do hoje. Você pode agendar a semana toda, mas você vive um dia de cada vez e a agenda te ajuda a nortear. Então você precisa chamar sua mente para o hoje com atitudes práticas, definindo, por exemplo, a qualidade de vida começa com a qualidade do sono, definindo horários de dormir e de despertar. Aí você acordou e de repente você vai fazer o checklist de dia, de manhã. Quais são as minhas demandas do meu hoje? O que eu tenho para fazer hoje? E aí você vai listar essas demandas do seu hoje. E aí o que você vai fazer? De repente você vai identificar, tem problemas para resolver? Gente, você sabia que às vezes tem gente que sofre emocionalmente, quase surta, porque quando fica com as coisas só na cabeça, eu quero saber se alguém já passou por essa experiência, me fala aí no comentário, por favor. Por ficar com o problema só na cabeça, o que a pessoa faz? A pessoa tem a sensação, começa a ficar desesperada, porque parece que não vai dar conta. E aí eu falo para a pessoa assim, vamos lá, vamos colocar no papel tudo que você tem para fazer hoje. Vamos colocar no papel. E a pessoa começa a fazer a lista. Quando ela vai ver, de repente ela fica até envergonhada, porque, nossa, tô me desesperando à toa. Você sabia que é poderoso quando você tira da cabeça e põe para o papel? Parece algo simples, mas é uma estratégia de prática e comportamental, no seu comportamento, um hábito, que pode aliviar muita dor para te ajudar a sua mente a focar no presente. Então você estabelece sua rotina, horário de despertar, horário de acordar. A hora que acorda, traz à sua memória a palavra de Deus. Esse é o dia que o Senhor fez, portanto eu me alegrarei nele, eu me regozijarei nele. Não andarei ansioso com o amanhã, porque o amanhã tomará os seus cuidados. Basta cada dia seu próprio mal. Vou viver um dia de cada vez. Deus me deu toda a graça que eu preciso para viver esse dia. E eu vou viver esse dia debaixo do favor de Deus. E aí você vai orar, vai consagrar o seu dia, vai buscar o Senhor, vai meditar na palavra. E você vai alimentar isso constantemente. Declarou a palavra, alimentou o seu coração do que te dá esperança, e aí você começa o seu dia. Vai lá, faz o seu checklist das suas responsabilidades do dia. Identifica, tem problemas a resolver? E uma das coisas que a gente precisa, saber separar. Existem problemas que são urgentes, mas não são imediatos. Existem problemas que são urgentes e imediatos. Existem problemas que são importantes, mas não urgentes. O que eu quero dizer com isso? A mente, às vezes, ela faz uma salada. Aí a mente pega coisa que é urgente, coisa que é importante, né? Coisa que é imediata, e faz uma salada toda, e aí você fica emocionalmente desestabilizado. Uma mente que vive bem o hoje é uma pessoa que busca ter um pensamento voltado à resolução de problemas. Então você faz o seu checklist do dia. Quando você identifica um problema a resolver, você tem que focar o seu raciocínio não em ruminar o problema. Você precisa pensar em soluções para o problema. Muitas pessoas ficam emocionalmente exaustas, porque diante de uma situação problema, tem coisas que só o Senhor pode resolver. E através da oração, da palavra, da fé, você vai gerar isso e apresentar diante do Senhor e lançar nele sua ansiedade. Mas, gente, você tem que concordar comigo, tem um monte de coisa que é você que tem que resolver. Tem um monte de coisa que é você e eu que temos que fazer, não é verdade? Então, tem coisa que a gente terceiriza para Deus, mas é responsabilidade sua, minha, nossa. Então, é importante que você, quando mapeie o seu dia, você tenha esse discernimento. Senhor, o que compete a mim nisso tudo? E você vai chegar à conclusão que muita coisa do seu dia compete a você. Tem muita coisa que às vezes você coloca na conta de Deus que compete a você. E que Deus te deu sabedoria. Que Deus te deu graça. A Pérsia colocou, eu faço checklist, faz tanta diferença no meu dia a dia, faço também listinha de prós e contras para tomar decisões. Isso é muito bom, uma boa técnica de tomada de decisão, Pérsia. Então, o que você vai fazer? Você vai organizar o seu dia, fez o checklist para começar o seu dia, e aí você vai poder listar. Na organização do seu dia, de repente, você vai detectar problemas, porque quem não tem problemas, que atire a primeira
pedra. Ou se for na rede social, que escreva aí, que seja o primeiro a escrever, eu não tenho nenhum problema. Então, problemas faz parte do pacote da vida. Mas, uma das habilidades que Deus nos deu é a habilidade de resolvermos problemas. Existem problemas, como eu disse para você, que só Deus pode resolver. Mas existem problemas que você precisa resolver, que eu preciso resolver. Então, quando você vai fazer a organização do seu dia, ou você, repetindo, levantou, declarou a palavra de Deus, orou, consagrou o seu dia, decidiu fazer daquele dia um presente para Deus, um presente para você, um presente que glorifique a Deus. Esse dia vai ser bom, esse dia vai ser diferente, porque a minha mente não vai ficar escrava de amanhã, do ontem, do passado. Eu não vou ficar ruminando, remoendo o passado, e eu não vou deixar minha mente ficar só no futuro. Eu vou viver o meu presente. Por exemplo, pauta do presente, pandemia. O que você vai se focar? No que você tem controle. Você tem controle se o mundo inteiro está se prevenindo ou não? Você tem controle se as pessoas estão se higienizando ou não? Se as pessoas estão cumprindo quarentena ou não? Tem coisas que não te competem. Você tem controle sobre você. Qual é o meu procedimento? Como vou cuidar da higiene pessoal e da minha família? Como iremos nos proteger? Então, nós vamos seguir essas recomendações de higiene. Então, você foca na sua rotina. E o que vai acontecer? Quando você faz checklist, você muitas vezes vai identificar problemas. E aí, o que você tem que fazer nesse momento? Você tem que desenvolver uma habilidade de ser uma pessoa que soluciona problemas. Como que a gente faz isso? Você pega o papel, você coloca o problema. E aí, o que sua mente tem que fazer? Buscar alternativas. Orar. Primeira alternativa diante de um problema. Orar, pedir inspiração para Deus, sabedoria para Deus. A Bíblia diz, em Tiago 1, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá liberalmente. Pediu, e aí você pode começar a fazer o que a Pérsia colocou, que é a listinha de prós e contras, que a gente chama de balança decisória. Uma técnica de vantagem e desvantagem, onde você vai começar a pensar em alternativas para solucionar aquele problema. Começar a olhar aquele problema por diferentes óticas. Gente, isso é tão simples, mas tão poderoso para poder viver melhor. Então, quando você faz essa lista, organizando o seu dia, isso chama sua mente para o agora. E você vai decidir constantemente isso. Falar, eu vou viver o agora, eu vou viver o hoje como um presente de Deus. Fez o checklist, organizou o seu dia. O que eu recomendo para as pessoas depois de fazer o checklist? Hierarquizar as prioridades. O que eu quero dizer com isso? Como assim, Vitor? Hierarquizar as prioridades. De repente você pôs uma lista de um monte de coisa. Mas você precisa organizar a prioridade. Tá bom, eu tenho esse monte de coisa para fazer, mas como eu vou organizar a minha prioridade, né? Qual é a minha prioridade? E aí você coloca, primeiro eu vou fazer isso, depois isso, cria uma sequência, chamando ali o seu dia para o hoje. E aí você pode ter um momento para você ler, para você orar, para você meditar, para você trabalhar, para você pagar conta, para você fazer contato com algumas pessoas, para você descansar, para você distrair, para você relaxar, para você, não sei, ver uma série, um filme, para você contactar amigos, para você conversar com sua liderança, ou com alguém que você lidera, que você cuida, para você fazer as demandas da vida em geral. Quando a gente organiza a nossa vida, a mente começa a ser mais direcionada. Uma mente que não se direciona para o hoje, ela fica pipocando. Ela fica... Não é à toa que às vezes você fica debaixo do computador, você fica clicando mil e uma coisa. Você entra no celular, fica clicando mil e uma coisa, porque sua mente não está direcionada. Sua mente está acelerada, com excesso de informações do passado, com excessos de informações do presente e com excessos de pensamentos sobre o futuro. Repetindo o que Jesus disse, não se preocupe com o dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. O que Jesus disse? Enfrenta as suas batalhas uma por dia. É uma de cada vez. E quando você enfrenta o problema, você precisa ser realista com o problema. Ter muita fé, e isso não significa perder o senso de realidade. Tem problemas, por exemplo, gente, ficar desesperado e alimentando pensamento catastrófico. Paga a conta? Paga ou não paga? Não paga. Trabalhar, orar, clamar a favor de Deus, entregar currículos, enviar currículos, fazer contato com pessoas chaves que podem ter indicações.
Isso pode te ajudar? Pode. Contactar, talvez, pessoas que você precisa renegociar, isso pode te ajudar? De repente? Pode. Mas ficar só remoendo, quem disse que ficar remoendo problemas do passado ou coisas do futuro vai resolver? Então, o seu hoje tem que ser uma mente programada para pensar voltado a resolver problemas. Você tem que ser um solucionador de problemas. Deus te criou com essa capacidade, gente. Creia nisso. Creia nisso, que Deus não te permite que passar por coisas que você não pode suportar. Vitor, e quando as coisas, eu estou passando por lutas que eu mesmo causei, problemas que eu mesmo causei, seja nas finanças, no meu casamento, no meu trabalho, ou em alguma área da minha vida, ainda assim, tem hora que você vai ter que dar um basta para sua mente e falar, peraí, o quanto vai me contribuir ficar me emparedando e ficar me torturando, me julgando e só me rotulando? Com relação, repito o que eu falei ontem, com relação ao passado, aos erros do passado, arrependimento, confissão, recebimento do perdão de Deus, reparação com pessoas, pedido de perdão a pessoas quando você falhou com alguém, exercício de perdão quando alguém falhou com você, superar mágoas, ressentimentos, né? Ter aceitação quanto às perdas da vida, entender que sim, a gente precisa ter tolerância à frustração, porque na vida nós passamos por frustrações, por dores muitas vezes, ter aceitação disso é importante, mas o meu hoje precisa ser desfrutado com plenitude, e eu quero te encorajar a fazer a partir de hoje uma decisão, a decisão de viver o seu hoje como um presente de Deus. De que forma? Decidindo direcionar a sua mente para o hoje, decidindo criar rotina de hora de levantar e hora de dormir e hora de despertar. Pela graça de Deus, construir um roteiro de como vai ser aquele dia seu e chamar sua mente para esse dia. Percebeu que sua mente está querendo remover muitas coisas lá de trás? Você fala, não, eu vou ter tempo para isso. Que a gente pode chamar em uma técnica de hora da preocupação. Eu vou ter momento para pensar sobre essas coisas, mas não vai ser agora não. De repente você até anota lá no seu checklist, preciso pensar sobre essa tal coisa que tem me incomodado. Mas você vai direcionar sua mente. Já pensou? Você tem que sair para o trabalho, é um dia importante na sua vida e você resolve lá naquele dia fazer reflexões profundas sobre o estado da sua vida. Eu sei que você não é um robô de liga e desliga. Eu também não sou. Mas eu posso e você pode, pela graça de Deus, escolher, gente, ser intencional, não deixar o nosso pensamento vagar, sem direção. Tem hora que você precisa, epa, deixa eu falar comigo aqui. Mente, volta para o hoje. Vamos viver um dia de cada vez. Vamos enxergar as oportunidades que esse dia, que esse momento está me proporcionando. O que a quarentena, o que a pandemia está te oferecendo, não só de crise, mas de oportunidade. Uma oportunidade de rever muita coisa. O nosso hoje pode ser uma oportunidade de curtir as filhas, os filhos, a esposa, o marido, uma oportunidade de buscar mais a Deus, de se consertar com Deus e de orar, voltar a buscar a presença de Deus. Uma oportunidade de reconhecer o valor da igreja local, do quanto é importante nós estarmos aliançados à nossa igreja, aos nossos pastores. Que bênção ter um lugar para congregar, reposicionar o valor disso. Uma oportunidade para rever, será que não é hora de desenvolver aprendizagens novas, conteúdos novos? Por que eu vou ficar enxergando no meu hoje só crise, desespero, tragédia, fome? Não! Enxergue as oportunidades nesse hoje. Uma mente saudável, ela chama o seu foco para o hoje, para uma atenção plena no hoje. Foca no que você pode resolver hoje. Não adianta ficar gastando neurônio com coisas que aconteceu lá atrás, ou gastando neurônio com coisas que nem aconteceu ainda. Você tem o hoje, tem muita gente que não vive um dia gostoso, leve, porque está remoendo o dia de ontem, um ano atrás, 2 anos atrás, sabe? Então, nós precisamos, como eu disse aqui, algumas pessoas escreveram, eu vi aqui que o Eduardo também escreveu, viver o hoje como presente de Deus. Não é à toa que o hoje se chama presente, né? Você aceita o desafio de chamar a sua mente para o hoje, de praticar a atenção plena? Dicas práticas.
algumas técnicas que você pode praticar para desacelerar sua mente. Na hora que você for, por exemplo, tomar o seu café, ou almoçar ou jantar, você vai tomar a decisão. Escolhe pelo menos uma ou duas rotinas que você faz todo dia. E você fala, eu vou desligar o piloto automático dela e eu vou viver esse momento com atenção plena. Sem pressa, sem aceleração. Por exemplo, na hora que você for tomar um banho, presta atenção na textura. Se você vai usar ali uma bucha ou sabonete, presta atenção na textura, no toque ali com a sua pele. Agora sim, por exemplo, se eu estou colocando a mão na minha pele aqui, estou percebendo, né? A textura, a temperatura. Chama sua mente para o hoje. Você vai comer na hora, em vez de juntar, você senta ali e você fala, deixa eu agradecer a Deus aqui. Você faz sua oração de gratidão e você fala, deixa eu comer aqui com atenção plena. Deixa eu desfrutar dos sabores do que eu estou comendo, porque talvez já faz anos que você nem desfruta os sabores do que você come. Às vezes você está tão acelerado, tão acelerada, que você nem saboreia, nem celebra o quão saboroso é o que você está comendo. A quarentena está fazendo isso com a gente, não está? A gente muitas vezes levou tanto o piloto automático as relações com as pessoas que a gente ama, que na hora que a gente não pode estar perto, a gente fala, poxa, que saudade que dá de estar junto. Não é verdade? A gente precisa parar para ativar a apreciação. A gente precisa parar para ativar a contemplação do belo, do hoje. A gente precisa parar para poder ativar a percepção do que está acontecendo no nosso hoje. Tem gente que está me ouvindo aqui, que faz muito tempo que não vive um hoje gostoso, porque vive o seu dia só alimentando memórias do passado. Vive o seu dia só com foco nas coisas negativas do presente. Vive o seu dia só alimentando medos do futuro. Viva o presente como um presente de Deus. Viva o seu hoje debaixo do favor de Deus, com a consciência de que você é amado por Deus, com a consciência de que você pode se aproximar do trono da graça, com a consciência de que você não está sozinho, de que Deus te ama, de que Deus enviou Jesus por amor a você, com a consciência de que há promessas de Deus para a sua vida, com a consciência de que a tempestade, com a graça de Deus, vai passar, com a consciência de que você sairá dessa crise, nós sairemos dessa crise, dessa pandemia mais fortes, nós podemos sair dela mais próximos de Jesus. Use esse tempo que nós estamos vivendo para viver um dia de cada vez, com boas expectativas quanto ao futuro, vivendo o seu hoje, né, debaixo do favor de Deus e deixando a sua mente focada no hoje. Um cristão emocionalmente saudável, repito, ele não vive desesperado quanto ao passado, presos ao passado, e nem desesperados quanto ao futuro. Ele vive o hoje como um presente de Deus. A Milena escreveu aqui, eu amo o presente, mas tenho saudade do futuro. Isso é legal, Milena, é uma saudade boa. Que fala de uma expectativa, meu Deus, o que vem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o que o Senhor tem preparado para os que o amam, mas o Senhor nos revelou pelo seu Espírito. Expectativas no amanhã é muito bom. Quando que não é bom? A relação da mente com o futuro. Quando ela fica demais lá e ativa estados ansiosos, estados desesperadores. Isso não é bom. Então, hoje eu quero encorajar você. Quer ser um cristão emocionalmente saudável? Decida viver o presente mais focado nele. Cria rotina para um presente abençoado. Amém? Faz sentido para você? Você decide comigo hoje a colocar sua mente mais focada no presente, a viver um dia de cada vez? Você não vai ficar deixando sua mente te jogar lá nos erros que você cometeu, que os outros cometeram com você, ficar remoendo. Você decide isso comigo? Na presença do Senhor? Você decide viver o presente como um presente de Deus? Você decide olhar para o seu hoje e pensar o que eu posso fazer desse dia hoje? Não, e organizar sua rotina e falar, não, isso aqui não adianta eu querer resolver tudo num dia só. Eu preciso organizar, um dia de cada vez. Tem problemas que não vão se resolver no mesmo dia e você vai ter que ter aceitação. Tem coisa
que você vai ter que ter aceitação e falar, eu tenho que aceitar, nem tudo é resolvido no meu tempo, nem tudo é resolvido na hora que eu quero. Eu sei que tem coisa que se você pudesse, você ia querer resolver para ontem, não é verdade? Mas nós precisamos aprender a lidar com a espera. Então, enquanto você espera, vive o hoje. Vive o hoje como presente. Passado, extrair lições. Se for para ativar memórias de saudade, memórias boas, legal. Memórias de tormento, memórias de acusação. Se você já resolveu o seu passado na presença do Senhor, não tem para que ficar mais remoendo. E quanto ao futuro, você vai aprender no momento devido aqui como usar ele na medida certa. Mas foca sua mente no hoje. Tá? Percebeu a mente demais lá atrás? Chama ela para o hoje. Percebeu a mente acelerada demais lá na frente? Chama ela para o hoje. Como Jesus nos ensinou, eu não vou andar ansioso com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu próprio mal. Vamos enfrentar um mal de cada vez, uma batalha de cada vez. E desfrutar de uma vida abençoada. A partir de hoje, a sua mente vai se focar no presente, no agora, e viver como um presente de Deus. Você vai fechar sua noite hoje agradecendo por esse dia. Você vai fechar sua noite hoje olhando as possibilidades para fechar a noite bem. Ah, mas meu dia não foi bom. Agradeça e já se prepare com boas expectativas para um amanhã melhor. Ah, mas se amanhã for ruim, eu vou extrair lições dos desafios. Não vou ficar entrando no dia programado para dar errado. Eu vou entrar para o dia, para pela graça de Deus, viver boas experiências. Ainda que em momentos difíceis, mas boas experiências. Amém? Combinado? Vamos orar. Pai, eu te agradeço por esse tempo que tivemos juntos aqui na live. Que gostoso, Pai. Programei ficar aqui só 30, 40 minutos e já estamos juntos há quase uma hora. Obrigado pelas pessoas que aqui estão, ou que passaram por aqui, ou que chegaram no meio do caminho. Meu pedido ao Senhor hoje é que o Senhor me ajude e ajude cada pessoa conectada comigo a conseguir viver o que Jesus nos ensinou. A não andarmos ansiosos com o amanhã, porque o amanhã cuidará de nós mesmos. Nós precisamos viver um dia de cada vez. O dia que se chama hoje. Que cada pessoa que decida fazer do hoje um presente de Deus. Que cada pessoa aqui conectada decida enfrentar a sua vida com disposição para organizar o seu dia, disposição para identificar problemas e pensar em alternativas de resolução, ter aceitação quando o problema não é resolvido imediatamente, saber esperar os processos, mas ao mesmo tempo ter atitude para fazer aquilo que nos cabe. Que a gente possa separar momentos do dia para refletir sobre o futuro ou sobre o passado, mas não ficar o dia todo remoendo passado e futuro, passado e futuro. A gente precisa viver plenamente o agora. Que o Senhor dê essa graça para mim e para todos os conectados aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que tenha abençoado seu coração, eu espero que as considerações que nós trabalhamos aqui, por mais simples que tenham sido, possam ter sido sementes positivas para o seu coração. Eu acredito que Deus se importa com as emoções dos seus filhos. Eu acredito que Deus deseja que você viva emocionalmente bem, que você viva fisicamente bem, que você viva espiritualmente bem, que você viva financeiramente bem, que você viva na sua família bem. O desejo de Deus é que a gente viva uma vida em abundância. Vamos enfrentar problemas, sim. Vamos enfrentar momentos difíceis, sim. Não é um mar de rosas. Mas nós podemos, mesmo assim, desfrutarmos do favor de Deus e enfrentar cada obstáculo com uma alegria sobrenatural.